Eu aprendi a, dentro do que eu faço, fazer coisas com paixão. Eu me apaixonei pela área e descobri coisas do meu dia a dia que eu gosto de fazer. Claro que a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta, né? Trabalhar com um monte de gente que a gente não gosta e aprender a lidar, né? E nessa posição é muito difícil a inteligência emocional. Então, uma coisa que eu tento trabalhar todos os dias é como ter inteligência emocional. Como aguentar os erros que você tem que aguentar, os seus próprios erros e os erros das pessoas. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do YPO Cast, o podcast do YPO Brasil. Hoje a gente mergulha nos bastidores do mercado editorial brasileiro, com uma convidada muito especial, Amarilis Manoli, CEO da editora Manoli, do selo Amarilis e uma das principais vozes na defesa dos direitos autorais no país. Ela é formada em comunicação no OPM em Harvard, tem formação no IBGC e na BPW, curso de board avançado para mulheres da Sampo Exame. Nós vamos falar sobre gestão, inovação, futuro da leitura e os bastidores pouco conhecidos de quem publica conhecimento há décadas. Seja bem-vinda, Amarilis Manoli. Eu sou Marcelo Vidigal, eu que vou estar aqui conduzindo essa nossa conversa. Obrigada, Marcelo. Obrigada ao YPO. Muito obrigada pelo convite. Legal, muito feliz de você estar aqui. Feliz de entrar nessa jornada aqui com você. Boa. Vamos começar. Acho que você podia contar um pouco da sua trajetória profissional primeiro, como a gente começa, como você chegou desde o início até a editora Manoli. Conta um pouco dessa trajetória para nós. A Manoli nasceu como uma empresa familiar, né, da chegada do meu pai em 1961. Meu pai, romeno, sobrevivente do Holocausto. Ele chegou no Brasil sem nada. Ele fugiu do comunismo, do Ceausescu. Ele foi advogado na Romênia e passou muita fome aqui no Brasil, dormiu na rua e, como caixeiro viajante de porta em porta, com uma perua Kombi, vendeu livros médicos pelo Brasil inteiro. Com esse know-how, como ele vendia livros importados de medicina, ele viu a necessidade de publicar seus próprios livros, porque ele esgotava todas as prateleiras dos livros importados. E com uma máquina gráfica de madrugada, ele imprimiu os livros e ali nasceu a editora Manoli. E começou a fazer os congressos médicos e a ser um editor. Eu entro nessa história em 1993. Eu não ia muito bem na escola e meu pai falou que eu tinha que trabalhar. E comecei a trabalhar com 19 anos. Comecei no estoque de livros. Ele não me deu nenhuma colher de chá. Comecei com 8 homens a fazer pacote de livro. Naquela época a gente emitia nota fiscal à mão, fazia entrega dos livros no centro. Então eu vivi dentro da empresa todos os departamentos. E eu me lembro, no primeiro dia que eu cheguei na empresa, trabalhava com meu irmão também. Meu pai falou, olha, meu pai era muito conservador. Quem manda aqui sou eu e seu irmão. Minha mãe trabalhava lá também. E eu quero que fique uma coisa muito clara para você. Você nunca vai mandar aqui. Seu irmão sempre vai ser seu chefe. Nossa, duro de ouvir isso logo na entrada, né? Sim, mas aí eu falei, vamos ver, veremos. Veremos. E quer dizer, então essa história da empresa com a família tá super conectada, né? Essa coisa da madrugada, sua mãe também lá, é aquela história mesmo de a história da empresa que tá discutida no almoço, no jantar, a todos os momentos. Como é que era isso? Era isso mesmo? O sonho da minha mãe é que a família inteira trabalhasse na empresa, né? Era a sala do meu pai com a sala da minha mãe do lado, depois todo mundo junto, e minha mãe fez uma cozinha na empresa para todo mundo almoçar junto. Era uma bomba relógio ali, mas enfim, ainda bem que depois a gente conseguiu fazer todo o processo de sucessão ali, enfim,
os anos foram passando e eu tive a liberdade de montar coisas, projetos dentro da empresa, fui passando por outros departamentos, me formei em produção editorial, criei um departamento de editoração, falei para o meu pai, posso criar um departamento de controle de qualidade para os livros? Ele falou assim, pode criar o que você quiser, mas eu não vou te dar dinheiro. Aí eu tive a ideia de, eu lembro que eu fui na GV, na época, conheci uns amigos lá, pegar estagiários. Eu tenho uma estagiária, na época, eu peguei uma estagiária da GV que está comigo até hoje. Que legal. E por muito pouco dinheiro, enfim, fiz um departamento. E em 1996, a gente fez o segundo site de e-commerce de livros do Brasil. Eu fui na FAO, descobri como é que escaneava capa de livro. Peguei o irmão de uma amiga minha que trabalhava com internet, a gente nasceu o site, o e-commerce, eu sempre gostei muito de tecnologia, de inovação, e assim foi indo, né? E como é que você foi conquistando, pelo que você disse, seu pai era bastante duro, né, tal, já te deu aquela logo na entrada, e como é que você foi conquistando a confiança dele ao longo do caminho? Como é que foi essa história? Eu tinha muito medo do meu pai, né? Então, eu acho que eu arrumei um jeito de fazer acordos, pequenos acordos, e obedecer, e saber a hora de enfrentar, a hora de negociar e provar. Então, eu fui baby steps, né? Olha, esse projeto que eu fiz deu certo, me deixa fazer outro. Então, foram acordos e foi muito legal, porque logo no começo, depois de uns 3 anos, eu comecei a viajar. Ele me levou nas feiras, né? A gente tem uma feira muito tradicional da área do livro em Frankfurt, e essa feira era assim, até hoje, é o máximo, porque vão todos os países. Na época ela era gigantesca, hoje não é nem. Ela diminuiu de tamanho, interessante. Antes eram 8 halls, tinha que andar de ônibus pela feira, né? Então, eu lembro que eu cheguei lá, falei, não acredito, trabalhar é isso? Eu quero trabalhar muito. Então, eu viajava 3 vezes por ano, ia para os Estados Unidos, tinha a Book Expo, era em Los Angeles na época, e eu fiquei muito vislumbrada com aquilo tudo, né? Falei, nossa, esse trabalho da viagem, né? Quero mais. Então, acho que foram pequenas conquistas de escolher livros que venderam também, né? Eu era, enfim, praticamente 20 anos de idade ali, por exemplo, eu estava andando numa feira de Londres, aí eu vi um livro do Brad Pitt. Falei, pai, quero publicar no Brasil o livro do Brad Pitt. E aí era uma coleção Johnny Depp e tinha o livro do Kenny Reeves, e aí saiu do Leonardo DiCaprio. E em seguida veio o filme do Titanic. E de repente venderam 50 mil exemplares, porque veio o filme do Titanic e tinha uma legião de fãs na porta da editora, aquela na Bela Vista. E meu pai falou, bom, essa menina sabe fazer livro que vende, né? Foi uma onda que a gente fez na época de livros de públicos, né? Desviou um pouco da medicina, que foi até ruim, né? Foi na época que a gente aprendeu que nos negócios tem que ter foco. Então, foram oportunidades e conquistas, pequenas conquistas. Sei. E a editora, desde o início, acabou sendo a grande vocação dela, é publicação de livros científicos, técnicos, né? É isso mesmo? A gente chama de CTP, né? Científicos, técnicos, profissionais. Tá. É uma área que eu estou muito envolvida, principalmente depois de final dos anos 90, porque que eu me envolvi mais nessa área, porque as editoras multinacionais, as maiores editoras do mundo, resolveram abrir no Brasil. E antigamente, as editoras aqui no Brasil, científicas, viviam das traduções, dos grandes títulos mundiais, porque para que eu vou inventar a roda se já tem títulos que vendem no mundo inteiro? Sim. Por exemplo, Anatomia Humana. É a mesma anatomia que você tem no mundo inteiro, já são consagrados. Para que eu vou produzir um livro aqui no Brasil se você já tem livros consagrados? Só que isso mudou, porque essas editoras resolveram produzir aqui no Brasil. E aí meu pai chegou com esse desafio, falou, você tem que fazer um programa nacional de livros. Aí eu fui para as faculdades de medicina e USP
e Unifesp, Santa Casa, pedi para os médicos escreverem. Eu mesma fiz esse trabalho, acabei conhecendo muito da medicina e viajei o Brasil inteiro nos congressos médicos, fazendo essa captação de conteúdo. E consagrei, a gente fez projetos inovadores na medicina, eu peguei um artista gráfico, então pela primeira vez eu fiz um livro médico nacional inovador no Brasil, com a parte gráfica incrível, e os médicos adoraram. Então ali comecei a me consagrar como inovação, né? A inovação dentro do livro. Eu lembro até que a gente fez, começo dos anos 2000, eu fui lá no INCOR, que é o principal hospital aqui de São Paulo, né, de cardiologia, e eu fui gravar todos os cardiologistas e pus todas as aulas num DVD. E foi muito legal que a gente ainda conseguiu vender para uma indústria farmacêutica. Então, sempre inovando e fazendo esses projetos, e a gente fez um catálogo nacional na época. Isso ajudou muito a consolidar a nossa marca na medicina no Brasil. Então, dentro de um mercado tradicional, você encontrou brechas ali para fazer algumas inovações e coisas que não tinham sido feitas ainda no Brasil. Sim, e acabei me divertindo também. A gente fez um projeto, por exemplo, de ressuscitação, né, na porta do INCOR. A gente levou ator, ambulância, e na época que não tinha essa coisa muito de ensino à distância, plataforma, a gente colocava tudo em DVD, e depois foi muito fácil entrar na área de plataforma e ensino à distância, porque a gente já tinha esse know-how. E muito fácil também quando você está no campo, você percebe a dor do profissional, né? Então, eles tinham essa dor de ter as coisas mais rápido, as atualizações mais rápido. Então, foi fácil ir do livro para a plataforma. Então, estando no campo, por exemplo, a gente recebeu uma demanda da Associação Médica Brasileira. Eles precisavam treinar 3.000 emergencistas à distância. Foi quando a gente criou a nossa plataforma de ensino à distância, em 2009. E desde então a gente tem mais de 200 programas na medicina e já treinou mais de 150.000 médicos. Então, tem o trabalho editorial clássico, impressão de livros, mas tem também a plataforma de conteúdo digital. Sim. E hoje, mais ou menos, qual é a relevância de cada um desses negócios dentro do faturamento? Como é que é isso? Então, hoje a gente tem, dentro da Manoli, né, porque a gente tem mais ou menos 4 linhas de negócios, né? Só entrando em outro negócio, né, a gente trabalha na linha universitária também. Então, lá atrás, falando um pouco a gente ia falar um pouco de direitos autorais, que eu também faço parte da Associação Brasileira de Direitos Autorais, né, de Direitos Reprográficos, a BDR. Vamos chegar lá que esse tema é quente. Esse tema é quente. Mas, enfim, a gente tem uma outra plataforma que chama Minha Biblioteca, que nós somos sócios, que é um consórcio de editoras. Você perguntou de fonte de faturamento. É um consórcio de mais de 30 editoras e 3 editoras principais são sócias dessa plataforma. Uma das principais fontes de faturamento é essa plataforma, porque a gente está em 1.000 universidades, 5 milhões de alunos, com os arquivos de e-books. Então, essa é uma fonte importante de faturamento. Outra fonte importante de faturamento é a Amazon. Eu acho que muita gente do varejo depende da Amazon hoje, que cresceu muito no Brasil, expandiu logística e, pasme, de livro físico, dividido entre aquela coisa que eu te expliquei de CTP, que são livros científicos, técnicos, profissionais, e do trade, que são livros, tipo desse livro que está na sua mesa, né? A gente fala formato romance, que a gente também tem essa linha. E a parte de cursos. Então, que é o nosso e-commerce também, é um principal cliente, porque a gente também tem um negócio B2C, que é o nosso site. Com esse know-how de e-commerce que nasceu lá atrás, a gente conseguiu rentabilizar um grande negócio B2C. Então, hoje a gente tem um marketplace. Por exemplo, a gente revende cursos que não são nossos, cursos do Einstein, do Hospital das Clínicas, de sociedades médicas. Então, no nosso site não tem só a nossa produção, mas também em parceria com outras sociedades e de outros hospitais. Então, hoje eu recebo ligações
De quem? De infoprodutores e produtores de curso que querem vender no nosso site porque lá tem o público, né, que quer comprar esse tipo de produto educacional. Então, um negócio começou como uma editora tradicional que publicava livros, se expandiu para ser, na verdade, uma plataforma muito mais de conteúdo em vários meios e foi muito além do livro, né? Sim. Interessante, E é entendi. importante que a gente sempre trabalhe o nosso core, que é conteúdo, né? A gente não abriu gráfica, não abriu logística, enfim. Não verticalizaram. Não, é sempre esse core, o conteúdo. Legal. E conta um pouco como foi a transição, porque a Marilis ali começou com o pai, foi ganhando espaço aos poucos, tal, fazendo projetos, a gente já entendeu. E como é que foi essa transição da Marilis virar CEO da empresa, ser o número 1 e comandar esse negócio? Eu acho que a primeira virada de chave, assim, foi... Meus pais decidiram, na época, se separar. Então, a primeira a sair da empresa foi a minha mãe. Eles entraram num acordo. Na época, meu pai... aliás, meu pai e minha mãe decidiram sair, passar para os filhos. Depois, o meu irmão decidiu sair da empresa. E, por fim, a minha irmã, ela queria muito trabalhar com sustentabilidade, que é, assim, a paixão da vida dela. Então, ela foi trabalhar com educação, abriu uma plataforma belíssima que chama Bridge Tree, e ela foi estudar isso. Então, hoje ela tem uma plataforma educacional de treinamento para empresas em sustentabilidade. Eu admiro muito, assim, a gente se dá muito bem. E hoje eu toco a empresa, então desde 2006 que eu tenho a caneta mais ou menos, porque meu pai ficou tocando ali. E eu acho que eu consagrei como CEO quando eu fui pro OPM. Porque eu cheguei lá, só lá eu descobri o que era CEO, a sigla, inclusive. Porque eu trabalhava tanto que eu nunca tinha parado para pensar o que era de fato ser um CEO, né? E lá no OPM, a gente tinha uma professora chamada Linda, que depois de 3 semanas lá, sua cabeça tá explodindo, né? Tá queimando fogo. E ela fala no último dia de aula: olha, uma coisa que eu não quero que vocês façam é tudo que vocês aprenderam aqui não é para fazer no primeiro dia que vocês chegarem. São 3 anos. Eu cheguei no meu primeiro dia de empresa, chamei todo mundo numa sala, falei: é o seguinte, só tem um presidente dessa empresa, só tem um CEO e sou eu. E eu exatamente fiz tudo o que eu aprendi, implantei tudo o que eu aprendi no primeiro ano, ali no OPM. Então foi assim, um ano de muita transformação para mim. Eu devo muito, quero agradecer aqui no ar, o Pedro Janot, se ele estiver me ouvindo, e com certeza eu quero que ele me ouça. Eu chamei o Pedro para montar um board ali, e principalmente foi muito importante para mim e para minha irmã. E ele fez essa sucessão lá na empresa. Então, acho que aqui é para a gente deixar advice, né, para as pessoas. É muito importante ter uma pessoa de fora para ajudar nesse processo. Sim. Então, acho que o Pedro me ajudou muito. Então, acho que de verdade, desde 2017 que eu peguei essa caneta, eu acho que foi muito mais assim, um negócio de autoconfiança. Agora eu posso, né, tocar de verdade essa empresa. Sim, interessante. E falando agora do mercado editorial, o que você tem visto? Quais são os principais? Porque é meio clichê, né? Que ele está passando por transformação, acho que nem todos os segmentos estão, né? Mas o mercado editorial, acho que quem olha de fora, claro, o livro, impresso, o digital, tal. Mas conta um pouco mais, o que é essa transformação real? O que realmente está acontecendo nesse mercado, aconteceu nos últimos anos e o que vem pela frente, na sua opinião? Olha, como eu te falei, eu faço parte de 2 instituições, que é a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Inclusive, estava lá ontem no Rio, e a pauta principal é a inteligência artificial. Então, a gente tem uma pauta em Brasília, porque sempre a regulamentação, isso acho que é em todas as áreas, ela não acompanha o que está acontecendo de fato. Sim. E principalmente no Brasil. Então, a gente sabe que
tem processos da OpenAI, do New York Times, tem editoras que já fizeram acordos com a OpenAI. Não é tão fácil, porque é intangível, né? Ele já leu os livros, mas é intangível, ele dá a interpretação. Então, a gente está discutindo isso, tem representantes em Brasília discutindo isso, e neste meio tempo a gente enxuga gelo. Né? Tem um editor que já faleceu, mas meus colegas da editora Record, ele chama Sérgio Machado, na época da pirataria ele falava que a gente enxuga gelo. Então eu acho que é enxugar gelo, mas a gente continua enxugando gelo e é importante. Então a gente discute essa pauta e, enfim, e vai levando como a gente pode. Então, se você vê na mídia, toda semana tem alguma coisa que a gente autuou alguém ou tem algum processo. Então, é importante as pessoas saberem a lei, né? Então, tá na lei. Você pode usar 10% do conteúdo e não mais. Você não pode pegar um livro e transformar num podcast sem autorização da editora. Você pode usar uma página do livro. O resto, não. Você tem que pedir autorização para a editora. E tem muita gente jovem que, assim, quer fazer shortcuts, Não conhece cortar a lei, o não tem os caminho. conceitos. E a gente tem que explicar. Então, por exemplo, tem startups que a gente já processou em, sei lá, 8 milhões de reais e teve que pagar. E a gente pegou, fez um negócio Flix da vida, pegou todos os livros da Manoli, de uma outra editora científica, e fez uma plataforma Flix com tutor de AI e foi processada. Enfim, é importante saber que existe uma instituição, é descontrolado, já era descontrolado. Então, enfim. Mas uma coisa interessante, porque na medicina, por exemplo, a inteligência artificial, ela atualiza, ela não consegue se atualizar com a pesquisa que foi publicada, de repente, o livro que foi publicado hoje, né? Então, enfim. Mas não dá para falar, porque pode ter mudado agora, né? Sim. Então, o médico usa o chat, os livros continuam vendendo, senão acho que, enfim, seria difícil. Eu continuo recebendo meu salário como CEO. Tô aqui ainda, amanhã eu já não sei. Sim. Então, a grande discussão de direitos autorais, que era uma discussão mais dessa cópia para uso individual, tal, às vezes tá indo para o mundo de AI porque ela está acontecendo, essa quebra de direitos autorais está acontecendo numa escala muito maior, é isso? Bom, acho que todo mundo é obrigado a aprender e a usar, e a inteligência artificial eu acho que é a maior disrupção da minha carreira, né? Não foi nem a internet, nem o celular, é a inteligência artificial e tá todo mundo vivendo e aprendendo a lidar e implantando nas empresas. Então, acho que todos os dias a gente, por exemplo, agora eu preciso dar resposta imediata, porque eu tenho autores já treinando os seus próprios AIs com seus próprios livros que eu ainda tenho em estoque. Então, que resposta você vai dar para esse autor? Assim como a gente tem o IPO para discutir problemas que a gente tem no dia a dia da nossa empresa, eu também tenho os editores que estão passando pela mesma coisa. Então, eu não tenho uma resposta para você. A gente está discutindo no momento o que fazer. Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós criando ferramentas de inteligência artificial. Ah, Marcelo, você quer publicar um livro com a Manoli? Olha, eu já tenho no meu site, a gente vai vender seu livro, transformar num podcast. Só que eu não posso falar isso para você e falar quanto dinheiro você vai ganhar com isso. Eu tenho que inserir você nesse modelo de negócio. Então, não é tão simples. E você acha que quem no mundo está mais avançado nessa discussão de direitos autorais? Europa, Estados Unidos, Ásia, ou está todo mundo mais ou menos no mesmo lugar? Olha, a gente faz parte da International Publishers Association também. Inclusive, a presidenta, né? A gente não sabe nem como falar isso. É brasileira, chama Karine Panza. Tenho o maior orgulho de falar isso, né? É uma mulher e é brasileira. Tá todo mundo mais ou menos na mesma página. O que está à frente é que 2 editoras multinacionais já fizeram acordos com a OpenAI. Então, acho que está todo mundo na mesma página. O que eu vejo é que as
as editoras científicas multinacionais estão mais à frente em termos de tecnologia de inteligência artificial, mesmo até com ferramentas gratuitas. Ah, legal, interessante. E fora do mundo editorial, você estava me contando ali antes da gente entrar, que você também se aventurou pelo mundo de investimentos, com startups. Conta um pouco essa história pra gente. Na pandemia, eu estava fuçando ali o LinkedIn e vi um curso de investimento anjo na área da saúde. Resolvi fazer e falei: "Acho que isso vai me ajudar a entender o que está acontecendo no mundo da saúde e de inovação". Então eu decidi investir em 2 startups de saúde para ter essa experiência de investidora, para diversificar o meu conhecimento também como investidora e, enfim, eu não investiria em outra área, se não fosse saúde ou educação. E aí entrei na época tinha uma iniciativa chamada HackMed, que veio para o Brasil, como esses hackathons que tem no Sim, MIT, de saúde, nasceu ali no Hospital das Clínicas. Eu entrei nessa iniciativa, entrei no board dessa, hoje já não existe mais, mas aí, o que a gente fazia? Fui convidada para entrar nesse conselho, a gente entrevistava, sei lá, acho que a gente entrevistou 100 startups e escolheu 2 startups, uma fui eu que trouxe ainda, um médico que eu conhecia muito. Então que eu investi chama Lonvi, muito interessante, é uma startup de home care, uma coisa que, óbvio, a gente está envelhecendo, o país está envelhecendo, sim. então é uma startup que ela otimiza o atendimento, do home care. E essa startup a gente investiu, está escalando, está crescendo, e é interessante porque eu não queria investir numa startup, estudei várias investidoras aonde eu ficasse muito de fora. Eu queria acompanhar o investimento. E investi na Paciente 360, que é o paciente virtual para as universidades, então tem tudo a ver com o que eu faço, que é uma EdTech, HealthTech. É muito interessante porque eles fazem todos os tipos de filmagens com o ator, e isso traz uma economia para a universidade também, porque eles não precisam ter o ator lá na hora, eles não precisam escrever o caso clínico, e é uma empresa fantástica que eu acompanho, é o do Dr. Canezin, e também de conteúdo e educação, então tem tudo a ver com o que eu faço. Não. E você investe mais ou menos quantas horas por mês acompanhando as startups, estando perto delas? Qual a intensidade Olha, disso? muito pouco, assim, eu vou nos eventos, né, feiras hospitalares, a gente vai hoje eu faço parte da Associação Brasileira de Startups de Saúde, eu costumo frequentar hubs de inovação, não é muito tempo, mas vale a pena para mim. São alguns eventos, vamos dizer assim, umas 5 horas por mês. Ah, bastante gerenciável. Legal. Eh, e quando a gente conversa aqui, né, você vem ser entrevistada já na posição de CEO, mas você comeu bastante grama aí ao longo do caminho, né, para chegar lá, e muita gente que está ouvindo a gente aqui, muitos são os nossos colegas do IPO, mas tem muita gente que está no meio da jornada, né. Que você daria de conselho, ou dica aí para quem está no meio dessa jornada e quando olha para a Marílis fala: "Pô, quero chegar lá"? Eu já quis, desistir muitas vezes. Eu tive muita resiliência, né, porque no final não foi só o meu pai que era porque no final, um homem forte, que só de falar já dá medo, né, assim. Eu fui para um mercado de médicos, né, que também porque imagina, o médico ele tem que decidir entre a vida e a morte. Então você entra na sala do médico, você tem que ser muito objetivo. Imagina lidar com cirurgiões então, você não pode errar. Você leva um livro lá, não pode ter erro, senão ele manda você sair da sala dele sem nenhum, enfim. E eu já quis desistir, já saí chorando várias vezes, já quis, desistir. Eu já fui atacada num hospital psiquiátrico quando eu estava grávida, enfim. Aí eu liguei pro médico do hospital, falei: "Eu fui atacada".
Ele falou assim: "Não, isso é normal, eu sou atacado todos os dias aqui, bem-vindo ao meu mundo". Não é um ambiente acolhedor. E também acordar muito cedo para ir trabalhar, enfim. E no final é assim, eu falei: "Eu gosto disso", né, então assim, eu gosto de acordar e cedo ir trabalhar, então é minha paixão, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o conselho é um dia após o outro não desistir, porque vale a pena, para mim vale a pena, né, então eu gosto muito do que eu faço. Eu aprendi a dentro do que eu faço, fazer coisas com paixão. Eu me apaixonei pela área e descobri coisas do meu dia a dia que eu gosto de fazer. Claro que a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta, né, trabalhar com um monte de gente que a gente não gosta e aprender a lidar, né. E nessa posição é muito difícil a inteligência emocional. Então uma coisa que eu tento trabalhar todos os dias é como ter inteligência emocional. Como aguentar os erros que você tem que aguentar, os seus próprios erros e os erros das pessoas. Sim. E você conta essa história da estagiária que começou com você, tá com você até hoje e tal. A gente tem sempre esse desafio, né, de formar time e quando você fala: "Ah, meu pai não me dava dinheiro", tal, principalmente você empreendedora na empresa da família, recursos limitados, tal, às vezes nem sempre a gente consegue trazer uma pessoa, que já está à altura do desafio que a gente precisa, tem que apostar às vezes gente dentro ou trazer uma pessoa mais júnior e tomar mais tempo formando, né. Como é que foi essa jornada de liderança, formação de pessoas aí na sua história? Eu só não contei o detalhe, essa estagiária saiu e voltou 4 vezes da empresa, tá. Sei, sei, imagino. Eh, eu tenho 2 tipos de pessoas na empresa, as que ficaram, né, comigo, estão comigo há mais de 20 anos, as que saíram e voltaram. Eu tenho pessoas que eu treinei que estão em várias editoras espalhadas por aí. Hoje, uma das líderes da Amazon, foi treinada por mim. Hoje ela está liderando a equipe lá na Amazon. Eu tenho muito orgulho disso, né? Então, todas as editoras têm pessoas. Eu tinha uma época que eu tinha assim, sei lá, 70 pessoas no meu editorial. Chegou a minha RH e falou assim: "Mas é proibido ter tanto estagiário, a gente tem mais estagiário que funcionário. A gente vai ser autuado aqui vai chegar o fiscal aqui". "Ah, tá bom". Então, tem pessoas que não se adaptam à cultura da empresa, porque trabalharam em multinacional. Foi muito difícil para mim conseguir um executivo, porque eu só consegui fazer isso depois que meu pai realmente se afastou da empresa. E isso foi na pandemia, e aí eu contratei, de fato, um CFO. E fui dando mais liberdade para ele. Então, eu acho que numa empresa familiar é muito difícil trazer executivo. Você tem que realmente dar a liberdade. Ele não é jovem, ele tem a minha idade. E eu tenho jovens também que se destacaram e eu fui mudando de departamento. E a pessoa você realmente tem que testar, né? Não tem. Eu vejo que antigamente as pessoas mais jovens tinham mais paciência de ficar na empresa, porque imagina você entrar numa editora, antigamente era no papel, trabalhar com revisão. Então você tinha que revisar, depois alguém corrigia o papel, voltava o papel, aí você tinha que olhar para o papel, ver se o outro tinha corrigido cada letra. Aí você ficava 1 ano só olhando se as letras tinham sido corrigidas. Imagina uma pessoa de 17, 18 anos, no primeiro ano da faculdade, ter paciência de ficar. Sim. Então hoje eles não têm mais paciência. E tá cada vez mais difícil treinar as pessoas, porque elas não esperam, elas não têm, elas entram e saem da empresa. Hoje eu tenho menos equipe júnior começando, porque tá insustentável, tem um turnover muito grande e difícil conseguir talentos, assim, e principalmente a gente tem uma cultura muito muito diferente de uma multinacional, onde tudo é rápido, muito estruturado, enfim. A gente ainda está nessa jornada de ter uma estrutura mais,
enfim, com muitos departamentos determinados. E a gente ainda está num processo disso. Sei. Mas dá mais velocidade também de tomada de Sim, decisão, muita muito mais rápido velocidade, com muita você, direto, e velocidade. vambora, né? Uhum. Se é bom o projeto, aprova na hora, segue em Na frente, não hora, vamos tem... sentar, fazer a E proposta. vamos, né? Legal. E falando aqui do nosso IPO, né? Que afinal de contas nós estamos no podcast aqui. Como foi o papel do IPO na sua vida, em termos de suporte, apoio e seu desenvolvimento? O IPO é fantástico, tanto que eu comprei aquele pacote lá, o IPO for Life lá. Falei, ai, não quero mais saber. E eu vivi coisas muito legais com a IPO em termos de amizades, assim. Eu enxergo o IPO como alguém que eu posso trocar ideias. Já resolvi problemas muito graves de cibersegurança, por exemplo. E poder trocar ideias, assim, de pessoas que já passaram pelos meus problemas, eu acho muito responsivo nessa parte, você achar qualquer pessoa do planeta, né? Qualquer coisa que você vive, qualquer problema, você posta no grupo, e essa coisa de você se doar e receber de volta. Então, eu acho que é uma rede muito poderosa e muito, muito contente de ter conseguido, enfim, ter batalhado na minha carreira e ter conseguido fazer parte dessa rede, que eu nem sabia que existia, né? Descobri no OPM, porque o OPM é um curso muito tradicional da carreira de editoras, né? Então, Sim. eu trabalhei 10 anos para conseguir entrar no OPM, né? Para conseguir ter faturamento para entrar no OPM. Então, o OPM para mim foi um projeto para 10 anos. Eu tive que trabalhar 10 anos para poder entrar, e lá eu conheci o IPO. Então, para mim foi uma grande conquista tudo isso. Legal. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, Amarilis. Super legal, aprendi um monte aqui sobre mercado editorial, sobre direitos autorais, né? Que realmente é um tema que está muito quente e a gente vê que ainda vai muita coisa acontecer. Queria te agradecer muito por dedicar seu tempo aí ao IPO, a estar aqui hoje com a gente nesse podcast. A gente tem aqui no final um presente para você. É um livro, né? Ironia, a gente dá livro para todos, mas dá um livro para você, uma ironia. Ele chama Coragem de Não Agradar, né? Que eu acho que é um lema, eu acho que vários de nós aqui acabamos seguindo de alguma maneira, né? Temos tomado decisões difíceis e tal. Então, acho que você vai gostar. O pessoal escolheu. Legal. O próximo tem que ser da Manoli. O próximo Ó, vai ser da Manoli. E se alguém receber um PDF de livro, é pirata, tá? Pirata, né? E não Pode vier deixar. com o link de compra, tem que... Não vamos deixar isso acontecer. Alguém né, vai Silvia? estar deixando de ganhar direitos autorais e vai deixar de escrever, vai ficar chateado. Boa. Legal. Muito obrigado. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigada, IPO. Prazer. Bom, esse foi mais um episódio do IPO Cast. Se você curtiu essa conversa, compartilha com alguém que está precisando dessa conversa. E lembrando que todas as nossas entrevistas aqui, bate-papos, estão lá no YouTube. Então acesse o canal, se inscreve. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.